Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e este é o terceiro vídeo da série Um Reino de Poder. No primeiro vídeo eu fiz uma breve introdução querendo despertar no seu coração uma indignação santa, mas não uma indignação que te leve a murmurar, e sim uma indignação que te leve a clamar, assim como foi com Abacuque: Senhor, eu ouvi falar dos teus feitos, volta e faz isso nos nossos dias. No segundo vídeo, que vai estar aqui na descrição, nos comentários fixos deste vídeo, eu falei um pouquinho sobre as palavras de Paulo, onde ele fala que havia poder na pregação da palavra, mas havia também o poder que não se limitava só à palavra, mas se referia a sinais, a prodígios e a milagres. E essas duas coisas andam juntas. Nesse terceiro vídeo, hoje, eu quero falar um pouquinho de como Cristo desempenhou o seu ministério, qual foi a estratégia que ele usou para implantar o reino de Deus e a estratégia que ele ensinou para os seus discípulos e, consequentemente, ele deixou para nós. Quando olhamos para o chamado que nós encontramos nas Escrituras, vamos perceber que Cristo, ele veio para implantar o reino de Deus sobre a terra. E ele também nos chamou para fazer isso. Tanto que quando ele vai ensinar a oração conhecida como o Pai Nosso, ele diz, venha o teu reino, orem para que venha o reino de Deus. E um pouco mais abaixo, ele vai dizer assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto vai ser acrescentado. Então nós vamos perceber que, assim como Cristo, todos nós temos uma missão: implantar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus. E para isso, Deus nos capacitou com o Espírito Santo e com poder. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o reino de Deus, ele não consiste somente em palavras, mas em poder. Entendendo isso, eu quero falar um pouquinho de como Cristo desempenhou o seu ministério, o seu chamado, de como ele anunciou o reino de Deus e de como ele enviou os seus discípulos para fazer o mesmo. Quando nós olhamos para a forma como Cristo desempenhou o seu ministério, talvez você vai dizer, mas Jesus fez milagres e fez sinais porque ele era Deus, porque Jesus era o Filho de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda o que a palavra de Deus fala acerca de Jesus. Quando nós lemos Filipenses, o texto vai declarar assim, que ele tinha a natureza de Deus. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo, o que era seu, e tomou a natureza humana, a natureza de homem, de servo, tornando-se igual aos homens, igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde, ele se humilhou e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Sabe o que Filipenses está declarando? Que mesmo Jesus sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio para a terra como homem, para que ele pudesse vencer como homem e cumprir tudo o que tinha que cumprir na condição de homem. Então, mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele não fez uso dos atributos divinos. Por exemplo, quando a gente fala de onipresença, o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nós vamos ver que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não fez uso desses atributos. Ele ia de uma cidade para outra caminhando, ele não estava em todo lugar ao mesmo tempo. Quando nós falamos de atributo como a onisciência, o poder, a capacidade de ter todo o conhecimento, nós vamos perceber que Cristo também não fez uso deste atributo. Pelo contrário, por várias vezes nós vamos ver Jesus fazendo perguntas às pessoas. Por exemplo, lá em Marcos 9, Jesus olha para o pai daquele menino que precisava ser curado e ele pergunta: há quanto tempo isso se sucede? Ele faz perguntas. Cristo ele só sabia quando o Espírito Santo lhe dava uma revelação. Senão,
mesmo sendo Deus, ele veio para a Terra com as mesmas limitações que eu e você, como homem e mulher, temos. Quando a gente fala de onipotência, a capacidade de ter todo o poder, nós vamos ver que mesmo ele sendo Deus, quando ele vem no seu estado de humilhação, ele vem como homem, ele não vem com todo o poder. Até o momento do seu batismo, onde o Espírito Santo desce sobre ele, nós vamos perceber que Cristo não fez nenhum milagre, não fez nenhum sinal, não operou nenhuma cura. Nós só vamos ver Cristo entrando no seu ministério com poder a partir do momento que Deus derrama o Espírito Santo sobre ele. Tanto que isso vai estar registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. O texto vai dizer assim para nós, Atos 10, 38. Sabem também como Deus, né, derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. E Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que eram cativos do diabo, porque Deus era com ele. Não porque ele era Deus, tá? Mas porque Deus era com ele, porque Deus derramou o Espírito Santo e poder sobre ele. Então, mesmo Jesus sendo Deus, ele não operou na terra como Deus com o seu poder, mas ele operou debaixo da unção do Espírito Santo que Deus lhe deu. Por que eu quero fazer essa colocação? Porque se nós entendermos que Jesus fez o que fez porque era Deus, nós vamos dizer, poxa, eu nunca vou fazer os milagres que Jesus fez, porque ele fez, porque ele era Deus. Mas quando nós entendemos que ele não fez uso dos seus atributos divinos, que ele precisou ser ungido com o Espírito Santo e com poder, então nós vamos perceber que sim, que nós também podemos fazer, porque o mesmo Espírito que está sobre Jesus está sobre nós. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. E vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E vocês vão ser minhas testemunhas. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, entendam, irmãos. Se nós olharmos para Jesus e entendermos que ele só fez o que fez porque ele era Deus, ele era o Filho de Deus, você vai ficar debaixo de uma mentalidade de que você nunca vai fazer o que ele fez. Mas se você entender que o que ele fez porque ele foi ungido com o Espírito Santo, você vai entender que você também recebeu o mesmo Espírito Santo e o mesmo poder para operar como Jesus. E olha só como é interessante, porque a estratégia que Jesus usou para pregar o reino de Deus foi uma pregação da palavra seguida de sinais. Então nós vamos ver que Jesus, quando ele vem para a Terra, nós vamos ver que ele operava muitos sinais e prodígios, ao ponto de que todas as pessoas das cidades circunvizinhas vinham até ele, quando ouviam falar que ele estava passando em algum lugar, para serem curadas, para receberem libertação, para verem os sinais. E Jesus não só curava a todos, como ele também pregava o evangelho do reino para as pessoas. Vejam que os sinais eram uma forma de, em primeiro lugar, atrair as pessoas para que ele pudesse pregar o reino. E em segundo lugar, os sinais também serviam para sinalizar que aquela pregação, né, ela realmente provinha de Deus, que dava poder para operar os milagres. Tanto que, quando nós olhamos para Nicodemos, aquele mestre da lei que vem procurar Jesus à noite, olha as palavras de Nicodemos, como é que ele reconhece que Jesus realmente era enviado de Deus. Isso é uma chave que vai desbloquear muito entendimento. João 3, versículo 1 diz assim, ó, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Ele está falando da palavra, a pregação. Sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Como é que Nicodemos reconhece que Jesus era enviado da parte de Deus? Por causa das palavras, por causa do ensino? Não, por causa dos sinais, dos milagres.
Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus deixou um padrão. Jesus é o nosso modelo, ele fez dessa forma, ele ensinou os apóstolos e ele deixou para a igreja o mesmo padrão. Você vai pregar o evangelho, você vai falar do reino, você vai ensinar a palavra, seguido, acompanhado de sinais. Para que quando as pessoas olharem, eles vão dizer: nós sabemos que o que você ensina provém de Deus, porque ninguém faz esses sinais, esses milagres, se Deus não for com você. Entenderam? Foi dessa forma que Nicodemos reconheceu Jesus e que a palavra, os ensinos de Jesus provinham de Deus. Não por causa da sabedoria, não por causa do ensino, porque ele também era um mestre, mas por causa dos sinais. Agora, não só Jesus pregou o evangelho acompanhado de sinais, ele não apenas usou essa estratégia nos dias em que ele esteve na terra, como também ele ensinou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós lemos a comissão dos 12, nós vamos ler lá em Lucas 9. Reuniu aos 12 Jesus e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Assim, eles saíram e foram pelos povoados, pregaram o evangelho e fazendo curas por toda parte. Perceberam? Jesus usou essa estratégia, a pregação da palavra acompanhada por sinais. E quando ele chama 12, ele vai usar a mesma estratégia. Ele vai ensinar o mesmo padrão. Vocês vão pregar o evangelho do reino, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo sinais. Só que se não bastasse apenas 12, nós vamos ver que Jesus chama mais 70. E olha o padrão que Jesus vai dar para esses 70. Quando a gente olha para os 70, Lucas 10, um capítulo para frente, olha só o que diz ali, ó. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face de 2 em 2. Olha o padrão aqui das duas testemunhas, de 2 em 2. A todas as cidades e lugares andando ele aonde ele havia de ir. E em qualquer cidade aonde entrardes, olha as palavras de Jesus, em qualquer cidade aonde vocês entrarem e vos receberem, comem do que vos for oferecido. Prestem atenção no padrão. E curem os enfermos que nessa casa houver. E dizem a eles, é chegado a vós o reino de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem, se sujeitam a nós. Tá? Entenderam? A forma como Jesus operou, que ele ensinou os 12, é a mesma com a qual ele vai enviar os 70, de 2 em 2, padrão das duas testemunhas. Vocês vão nas cidades, vocês vão entrar nas casas onde receberem vocês, e aonde receberem vocês, vocês vão ver, se houver enfermo, curem eles. E depois de curar os enfermos, vocês vão anunciar a palavra, vocês vão pregar para eles dizendo, é chegado até vós o reino de Deus. Perceberam que o padrão que Jesus está ensinando é, vocês vão entrar numa casa, vocês vão fazer sinais e prodígios e depois vocês vão pregar a palavra para eles? Por quê? Porque quando você opera um milagre, a pessoa desfaz todas as barreiras, tudo que você pregar para ela, depois dela ver os sinais e os prodígios, ela vai receber com muito mais facilidade, porque ela viu o poder de Deus. Ela está vendo a pregação da palavra acompanhada de sinais. Por isso eu quero terminar esse terceiro vídeo dizendo para você o seguinte, que o modelo que Jesus usou para pregar o reino de Deus foi a pregação do evangelho, a pregação da palavra acompanhada de sinais, de prodígios. Quando Jesus, ele chama os 12, ele vai ensinar o mesmo padrão. Ele vai mandar os 12, vai dar a eles poder e autoridade e vai dizer para ele, vocês vão pregar o reino de Deus e vocês vão curar enfermos e expulsar demônios.
Quando ele chama os 70, o padrão para os 70 é o mesmo. Ele vai dizer para os 70, vocês vão em todas as cidades na minha frente, vocês vão entrar nas casas em que receberem vocês e vocês vão dizer para eles, é chegado o reino de Deus. Mas antes de pregar o evangelho, vocês vão ver se tem pessoas ali que precisam ser curadas, que precisam ser libertas. Antes de começar a falar da palavra, vocês vão orar, vocês vão curar, vocês vão fazer sinais e depois vocês vão anunciar, é chegado o reino de Deus, vocês vão pregar o evangelho para essas pessoas. Esse padrão de Jesus não foi só para os 12 apóstolos, foi para todos os que seguiam a Jesus naqueles dias. E nós vamos perceber que esse padrão não foi só para os dias de Jesus, ele ensinou os 12 ensinaram a igreja e ele vai estar presente no livro de Atos dos Apóstolos. A pregação do evangelho, que tem poder, a palavra de Deus é o poder para aqueles que nela creem, mas era a pregação da palavra seguida, acompanhada de sinais, de prodígios. Essa foi a estratégia usada por Jesus. Esse é o padrão, é o modelo do nosso mestre, é o modelo que ele deixou para nós. Então entenda, irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós podemos usar os mais diversos métodos que a gente tem à nossa disposição. Falar, pregar, anunciar, tudo isso é importante, é necessário, é válido. Você pode passar de casa em casa entregando um panfleto. Amém, é uma semente, é uma porção da palavra de Deus. Você pode até talvez fazer teatro nas ruas e dançar e cantar e fazer o que você quiser. Tudo isso é válido e eu aprovo. Tá? Você pode até se vestir de palhaço para evangelizar. Tá? Eu já cheguei a fazer isso também. Tá? Mas a verdade é que nós podemos inventar os mais diversos modelos, as mais diversas estratégias. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, a estratégia que Jesus deu para que a gente fosse eficaz na pregação do Evangelho era a pregação da palavra seguida de sinais. Tá? Então, nós não vamos ver os apóstolos usando outras estratégias. As estratégias usadas pela igreja primitiva era essa, a pregação do evangelho puro e simples, seguida da manifestação do poder de Deus. Tá? Então, se essa era a forma da igreja, Então, se essa era a forma que Cristo usou, que Cristo ensinou os apóstolos, que Cristo ensinou os outros discípulos, que eles deixaram para a igreja primitiva, por que seria diferente conosco nos dias atuais? Então, quero deixar essas palavras para vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, escreve os seus comentários aqui embaixo, que eu estou ansioso para ver o que você pensa sobre esse assunto. E se você não é inscrito, se inscreve nesse canal e compartilhe ele com seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.